Olá, meus caros candidatos aí a uma vaga no Corpo de Bombeiros Militar do estado de Tocantins. Quero deixar aqui as boas-vindas a vocês ao nosso canal Assertivo. Eu sou o professor Ezequiel e vou estar aqui com vocês, acompanhando no aprendizado e no entendimento dessa lei, a Lei 2578, de 20 de abril de 2012. Essa lei que rege aí o Estatuto dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do estado do Tocantins. Vamos estar juntos. E eu sei de uma coisa, que vocês aí, né, no estado aí do Tocantins, é ensino médio, o acesso ao Corpo de Bombeiros para a praça é exigido o ensino médio, então tem muita rapaziada aí que está iniciando sua carreira de concursos, né, está fazendo talvez aí o primeiro concurso da sua vida, e com certeza vai ter que aprender aí desde a base, né, aprender os primeiros conceitos das leis. Outros já vão estar aí um pouquinho mais calejados, já sabem um pouquinho mais. E essa nossa primeira aula, ela se propõe a isso, a trabalhar o iniciozinho, o começo, os primórdios mesmo do entendimento da lei. A gente entender ali os termos legais, tá bom? E quem tem aí essa facilidade já, pode esperar já a próxima aula, mas quem ainda tem alguma dúvida sobre o que é inciso, um parágrafo, uma linha, um item, como se constrói uma lei, como se organiza uma lei, fica com a gente. Já dá o seu like aí, já nos siga em nossas redes sociais. O Assertivo Concursos está aqui para ajudar você e para juntos caminharmos para uma situação de aprovação e de crescimento, e vamos crescer juntos. Sucesso para todos nós. Valeu? Tamo junto aí. Bom, vamos falar então sobre a Lei 2578 de 20 de abril de 2012, como está aí no nosso slide. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a lei propriamente dita, nós vamos trazer alguma coisa sobre a estrutura da lei. Como a lei se constrói, como a lei é feita, como a lei é construída por nossos órgãos legislativos. Primeiramente, vamos entender definição de lei. Lei é uma norma, um conjunto de normas que emanam de um poder soberano e que regulam a conduta de uma sociedade, estabelecendo sanções para os desvios. A estrutura das leis é definida pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. Exatamente isso que vocês ouviram. Existe uma lei que rege como as demais leis devem ser construídas. Exatamente, ela vai dizer como tem que ser a estrutura, como é construído um texto legal. Essa é a Lei Complementar de número 95. Dito antes aí, nessa definição de lei, como uma norma, o conjunto de normas que emanam de um poder soberano. Gente, vamos prestar atenção. Não é qualquer um que chega e sai fazendo uma lei. Ela precisa ter um poder soberano, tudo bem? Um poder reconhecido que vai regular a conduta da sociedade. Bom, falando então aí sobre essa estrutura da lei, a Lei Complementar 95, ela vai dizer o seguinte: uma lei, no seu artigo 3º, uma lei deve ser estruturada em 3 partes básicas. Primeiro é a parte conhecida como preliminar, compreendendo a epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado do objeto e indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. Então, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Por enquanto, só apresentando a vocês como é a estrutura da lei definida pela Complementar 95. A segunda parte, que toda lei precisa ter, todo texto legal precisa ter, é a parte normativa, que compreende o texto das normas de conteúdo substantivo relacionado com a matéria regulada. Ou seja, é a lei em si. Qual matéria é regulada? O que essa lei está regulamentando? E aí, essa parte normativa vai ser o texto com todas as normas do conteúdo. E a última parte, né, a parte final, compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo. Disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e cláusula de revogação, quando couber, tá joia? Então essa última parte vai ser lá no finalzinho da lei já, do texto legal, né? E ele vai dizer assim, a implementação dessa nova norma se dará com prazo X, né? Tem até o ano de 2026 para ser
concretizada essa lei. Então, são as disposições transitórias. Enquanto ela não está definitivamente válida, isso vai estar lá na parte final. Também uma cláusula de vigência. Essa lei entrará em vigor a partir do dia tal, ou essa lei revoga todas as leis, todas as disposições em contrário. Isso vai estar na parte final. Então, Lei Complementar 95 define que qualquer estrutura de um texto legal precisa ter uma parte preliminar, uma parte normativa, que é o texto em si, uma parte final que encerra tudo e dá as disposições finais, ok? Conhecendo a parte 1 do que rege a Lei Complementar 95. A parte 1, ela vai se chamar, então, parte preliminar. Olha, a gente precisa estar bastante atento a essa parte aí, tá? Compreendendo a epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado do objeto e indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. Vamos lá, então. Vamos usar como exemplo a própria Lei 2578, que é a lei que nos interessa. Onde está a epígrafe dessa lei? A epígrafe é essa partezinha aqui, olha só. Que ela vai dizer a lei 2000, qual é a lei, né? Então na epígrafe vai estar qual é a lei, a data que ela foi validada e no diário em que ela foi publicada. Isso aí está na epígrafe. A ementa vai ser esse breve resumo do que trata o texto legal, ok? Então isso aqui a gente vai chamar de ementa. A ementa vai estar aqui. Dispõe sobre o estatuto. Então, o que essa lei fala? Essa lei fala de quê? Para quem? Ela fala sobre o estatuto dos policiais militares e bombeiros militares do estado de Tocantins e adota outras providências. Então, isso é a ementa. O preâmbulo, ela vai legitimar, o preâmbulo, né, ele vai legitimar essa lei. A gente não falou lá que precisa ter um poder soberano, um poder legal, legítimo, para poder fazer validar a lei? Então, aqui ele está legitimando a lei. Quem é que está fazendo essa lei valer? O governador do estado de Tocantins, né? Faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o preâmbulo está dando a legitimidade para essa lei. Vamos, então, ao enunciado do objeto e a indicação do âmbito. O enunciado do objeto vai ficar aqui no artigo 1º. Geralmente, no artigo 1º das leis, vai estar constando enunciado do objeto. Qual é o enunciado? A presente lei regula ingresso na corporação, relação jurídica funcional, direitos, obrigações, ética e prerrogativa dos policiais e bombeiros militares do estado de Tocantins. Então, vamos lá. Enunciado. O enunciado vai até aqui, até as prerrogativas. Isso aqui está enunciando o que a lei vai fazer. Então, o legislador está enunciando que a presente lei regula ingresso, relação jurídica, direito, obrigação, ética e prerrogativa. Indicação do âmbito, ou seja, para quem que está validada essa lei? Para os policiais e bombeiros militares do estado de Tocantins. Vimos, então, que no artigo 1º nós vamos conter, o artigo 1º vai conter tanto o enunciado quanto a indicação do âmbito. Joia? A parte normativa, então nós vimos a primeira parte, tá? Parte preliminar. Agora a parte normativa propriamente dito, que compreende o texto das normas do conteúdo substantivo relacionado com a matéria regulada. Nós já vimos lá qual matéria está sendo regulada. Estatuto dos policiais e bombeiros militares. Isso está sendo regulado pela 2578. E agora nós vamos entender, então, como que se constrói essas leis e quais as nomenclaturas que há dentro de uma lei. Tá joia? Por quê? Em uma lei mais extensa, nas leis mais longas, como é o caso da 2578, né, que possui aí 25 capítulos, né, então ela é bastante longa. Essas leis mais extensas, as normas, podem ser divididas em blocos de artigos, que são denominados partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções. É mais ou menos igual à organização de nosso livro didático, né? Vamos pensar lá na nossa fase de escola, ensino fundamental, ensino médio, até posterior. A gente vai pegar o livro, ele vai estar dividido em unidade,
A unidade em capítulo, o capítulo em seção, a seção em subcapítulos, subtítulos. Então, essa organização, ela serve para quê? Para juntar artigos que possuem o mesmo objetivo. Vamos ver aqui mais à frente. No caso dessa lei, né, da nossa lei 2578, ela se divide em capítulo e seção. A lei 131, que também vamos estudar para fins do concurso, né, a lei complementar 131, ela se divide também em subseção. Então, ela tem uma parte a mais, né? Olha só, o capítulo 1 da 2578 trata sobre as disposições preliminares. Então, todos os artigos que tratam sobre disposição preliminar vai estar dentro desse capítulo. O capítulo 2 trata sobre o ingresso na corporação. Tudo que fala a respeito como ingressar na Corporação Bombeiro Militar de Tocantins ou Polícia Militar do Tocantins está dentro deste capítulo. Todos os artigos que falam sobre esse assunto estão dentro do capítulo. Capítulo 3, da hierarquia e da disciplina. Tudo que se trata de hierarquia e disciplina dentro da caserna. Caserna se chama o ambiente militar, tá joia? Então, tudo que se trabalha na caserna vai estar aqui no capítulo 3º. Joia, pessoal? Então, vamos passar para outra. Uma lei, ela vai se montar da seguinte forma. Primeira coisa que a gente vai ter na lei é um artigo. Nós vimos ali, anteriormente, o artigo 1º, né, da 2578. Um artigo é a unidade básica para apresentação, divisão, vamos acompanhar aqui, né, na leitura, podem acompanhar aí na leitura do slide. Vou até acompanhar com vocês aqui com o apontador, tá? Então, o artigo é a unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos no texto legal. É o fundamento principal da lei. Então, o que a lei precisa ter? Artigo. Toda lei possui, no mínimo, um artigo, né? Não existe lei sem artigo. Um artigo pode se desdobrar apenas em parágrafos, apenas em incisos, nos dois ou em nenhum. Um artigo pode ser ele sozinho. Mas se ele precisar de um complemento, de uma explicação, ele pode se dividir em parágrafos ou em incisos, ok? Falando sobre o parágrafo, é a divisão imediata do artigo e pode conter uma explicação ou modificação da proposição anterior. Os parágrafos podem se desdobrar em incisos ou alíneas e é identificado pelo símbolo tal e tal, tudo bem? Então vamos lá. O parágrafo, o artigo, ele é indicado por essa abreviação ART. O parágrafo segue esse símbolo, tá, que se lê parágrafo. Um artigo, ele pode se desdobrar em parágrafo ou inciso. O inciso, geralmente, ele enumera. Nós vamos ver isso na prática, tá? Ele enumera, enquanto um parágrafo explica ou justifica. Um artigo pode se desdobrar em um parágrafo, pode se desdobrar em um inciso, tanto faz. O inciso é usado como elemento discriminatório do caput de um artigo. Caput, ó, outra palavra nova, vamos mostrar daqui a pouquinho. De um artigo ou de um parágrafo. Os incisos podem se desdobrar em alíneas. Então, vamos lá. O parágrafo, né, que se desdobra em inciso. O inciso que se desdobra em alínea. A linha que se desdobra em item. E o item ainda pode se desdobrar em subitem, mas nós vamos parar aqui, tá? Entendendo aí os símbolos. Parágrafo. Esses numerais romanos aqui, ó, definem um inciso para que vocês tenham uma boa ideia. O inciso, olha só, ele começa com I. E o símbolo dele é o I em algarismo romano, tá bom? O número 1, né, em algarismo romano, que é o mesmo I maiúsculo. A letra A, de alínea. A linha, ela é representada pela letra A minúscula, ou B, ou C, e daí segue, tá? O alfabeto de acordo com a quantidade de itens que nós tivermos de alínea. E o item, ele é indicado pelo numeral
cardinal, 1, 2, 3 e por aí vai. Tem aí nenhuma dúvida, né? Essa é a estrutura de uma lei. Então, vamos apresentar aqui como a gente iria ler essa indicação aqui presente. Vamos lá? Vou dar um segundinho aí para vocês. Passou, hein? Vamos lá. Artigo 2º. Até o 9 nós vamos ler em ordem ordinal. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º até o 9º. Quando chegarmos no artigo de número 10, nós passaremos a ler como cardinal. Então, artigo 10, artigo 11. Não existe artigo 10º, artigo 11º. Então, artigo 1º, 2º, 3º, mesma coisa, tá? Vai servir para o parágrafo. Então, lendo aqui, artigo 2º, e esse símbolo aqui é o que mesmo? Parágrafo. Parágrafo 1º. Os numerais romanos, eles indicam o quê? O inciso. E a letra, o alfabeto aqui, vai indicar a linha. Então, nós vamos ter a seguinte leitura. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha P. Essa é a ordem correta da leitura dessa indicação. Vamos ao exemplo aqui, que nós vamos utilizar o capítulo 1º da nossa Lei 2578, das disposições preliminares. Como eu disse para vocês, todos os artigos que falam sobre disposição preliminar vão estar presentes nesse capítulo, ok? Vamos pegar aqui como exemplo o artigo 4º. O artigo 4º, os militares, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem categoria de agente público estadual, denominado militar, na conformidade do artigo 42 da Constituição Federal. Esse artigo 4º tem um parágrafo apenas, logo ele é tratado como parágrafo único. Se ele tivesse mais de um parágrafo, ele usaria esse símbolo aqui. Parágrafo 1º, 2º, etc. Mas como só tem um parágrafo, só se desdobrou em um parágrafo, ele vai ser parágrafo único. O que ele está servindo aqui? Para explicar, olha só. Os militares encontram-se em uma das situações seguintes, olha só. Então o que ele está fazendo? Complementando a informação que está no artigo. Por isso se desdobrou em um parágrafo. Então ele está dizendo que vai ter uma das situações seguintes. O inciso vem para enumerar, como eu tinha falado para vocês. Ó. Quais são as situações? Ativa e inatividade. Os militares podem estar na ativa ou na inatividade. Quem são os da ativa? Aí a linha vai explicar. São os militares estaduais de carreira, são os integrantes da reserva remunerada quando convocados. Joia? Quem são esses militares da inatividade? São os da reserva remunerada quando recebam proventos do Estado, sujeito à prestação de serviço na ativa mediante aceitação voluntária após convocação. São os reformados quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a receber proventos do Estado. Então vamos rever aqui essa lei, nós vamos ter o capítulo, que vai juntar todos os artigos que falam sobre este assunto. Pegamos como exemplo o artigo 4º. O artigo 4º se desdobra em um parágrafo único, que por sua vez se desdobra em 2 incisos, que por sua vez cada inciso desses se desdobra em 2 alíneas. Facinho? Caput. Eu tinha prometido a vocês que ia falar sobre o caput, então vamos lá. Quando você fala, o caput desse artigo fala tal coisa, o que é o caput? Caput é a cabeça, é essa primeira partezinha aqui. Ó. Então sempre que você lê lá embaixo o caput, então você volta aqui para o caput, beleza? Caput é lá em cima, é a primeira parte. Caput significa cabeça. Outro exemplo que nós vamos utilizar, o artigo 26 aqui já da nossa Lei 131, tá? Lei Complementar 131. Então aqui o artigo 26 dela vai dizer: o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins, CBMTO, é composto por... Não tem um parágrafo. Nós estamos indo do artigo direto para o inciso. E ele vem numerando, como eu disse para vocês. É composto por
pessoal ativo, aí lá embaixo vai ter também pessoal inativo. Não trouxe porque é muito longo, não ia caber aqui no nosso slide. Então eu trouxe aqui, ó. Primeiro, pessoal ativo. Quem é esse pessoal ativo pela Lei 131? Aí vem uma linha, olha só, pessoal ativo. Os oficiais do Quadro de Bombeiros Militares do Comando, que é o OBM. Quadro de Oficiais Bombeiros Militares da Administração, que é o OBMA. Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Especialistas, que é o OBME. E aí vai embora. Aí lá embaixo vai ter as praças, né, que aí vai se juntar outra linha. Então essa linha aqui só está diferenciando os quadros de oficiais. Aí quando tiver a linha B, vai ter as praças, ou vão ter as praças. Então essa aqui é a organização de uma lei. Estão compreendendo? Está simples, não é muito difícil não. É coisa simples, claro que a gente pega melhor com o tempo, tá? Um último exemplo que eu quero passar para vocês aqui sobre o ingresso na corporação. Olha só, o capítulo 2 da 2578 trata sobre o ingresso na corporação. Então vem, artigo 11. O ingresso na corporação depende da aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, com aplicação de exame de conhecimento e habilidade, exame de capacidade física, avaliação de saúde psicológica na forma prevista nesta lei e no correspondente edital, exigindo-se ainda do candidato, aí como eu tinha falado, aí vem enumerando 1, 2, 3, portanto, incisos, tá? Exige isso, são os incisos que vão dar esse ordenamento. Então, nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, idade máxima de 30, então, por aí vai. Então aqui, ó, o artigo teve ligado diretamente a ele alguns incisos. Logo abaixo veio um parágrafo, que também tem a ver com esse artigo aqui. O exame de conhecimento e habilidade de caráter eliminatório e classificatório é aplicado por meio de prova objetiva. Gente, entenda o seguinte, olha só. Por que esse artigo veio? Ou melhor, por que esse parágrafo primeiro veio? Porque o artigo 11 está dizendo, ó, o ingresso depende de aprovação em concurso público de prova ou prova e título. Então ele vem aqui dizendo quais são, como é feito isso aqui, é aplicado por meio de que tipo, né? Como a gente vai fazer esse concurso? Através de provas objetivas, discursivas, orais. Então ele aqui vem explicando melhor o artigo. O exame de capacidade física é de caráter eliminatório, esse é um artigo 2º. Aí vem o artigo 3º, que fala sobre a saúde, né, avaliação de saúde. E o artigo 4º, que fala sobre a avaliação psicológica e se subdivide em incisos. E a avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é destinada a identificar os traços de personalidade. Tá? Ele está aqui um pouquinho diferente da enumeração, tá? Que é feito anteriormente, que é bem enumerado. Aqui é um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Na última parte das estruturas da estrutura das leis, né, a parte 3, que é a parte final, compreende então as disposições pertinentes, as medidas necessárias à implementação das normas do conteúdo substantivo, disposições transitórias, se for o caso, cláusula de vigência e cláusula de revogação. Como eu disse para vocês, muitas vezes a lei vai estar lá, o legislador fez a lei, mas ela não vai estar valendo naquele exato momento. Então, lá na parte final, vai estar dizendo, olha, essa lei entra em vigor tal época. Ou, se ela for imediata, ela vai dizer, decreto essa lei e revogo todas as disposições em contrário. Então, quer dizer, a partir daquele momento, tudo que falava diferente não está mais valendo. Está se revogando disposições em contrário. Essa é a ideia da parte final, tá, ok? Também é chamada de direito intemporal ou norma de transição. São aquelas elaboradas pelo legislador no próprio texto normativo para disciplinar durante certo tempo a transição de um sistema antigo para um futuro. Também complementam a lei, possuindo um tempo determinado, podendo ser revogada, sem que isso prejudique a parte geral da lei. Fechando, o caput indica a parte inicial do artigo, é a cabeça, para diferenciar de parágrafo, inciso ou a linha. Caput, a cabeça lá do artigo. Quando um artigo possui apenas um parágrafo, ele é identificado como parágrafo único. Quando tem mais de um, aquele símbolozinho, tá? Quando possui, então, mais de um parágrafo, usam a numeração ordinal com o símbolo tal. Então,
parágrafo 1º, parágrafo 2º, até o parágrafo 9º. Quando chega no 10, a gente passa a ler cardinal. Os incisos de artigos ou parágrafos são numerados com algarismos romanos. Incisos, aí está aí, ó, 1º, 2º, 3º, com algarismo romano. As alíneas são identificadas com letras minúsculas e geralmente vêm em itálico. A gente encerra essa parte. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, para que quando vocês ouvirem aulas sobre lei, não venha a ser algo muito estranho aos ouvidos quando se fala caput, alínea, parágrafo. Às vezes mesmo dentro do corpo da própria lei, você vai ler isso. Isso às vezes confunde, né? Para quem não tem muita afinidade com os termos, vai se confundir um pouco. Então a nossa ideia é essa, nessa primeira aula, uma aula introdutória, para que você compreenda, para que você entenda, para que você domine, pelo menos, esses primeiros conceitos da lei, para que agora a gente possa passar para uma outra parte. Vamos trabalhar diretamente a 2578. Desejo todo sucesso para você que está nos assistindo. Espero que vocês possam curtir aí o nosso vídeo. Vem com a gente!